Bem-vindos a mais um banquete aqui da Dieta do Cordeiro, que eu mesma, Marina Maprilhã Conruian, tenho preparado para vocês diariamente uma porção dos evangelhos, nesta primeira parte que estamos estudando sobre o que Jesus fez, e estamos hoje já no 10º capítulo. E nesse capítulo, então, até aqui, o caminho estava sendo preparado para a entrada oficial de Jesus na história dos evangelhos, para que ele começasse a pregar a sua mensagem de boas novas. Até então, quem estava pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados era João Batista, fazendo veredas retas para ele. E já estudamos no 8º vídeo sobre como João Batista compartilhava. E no vídeo anterior, como também ele apresentou Jesus a André, que por sua vez compartilhou com Pedro, e aproveitamos para ver que também Filipe compartilhou com Natanael. E assim a fama de Jesus se espalhava por toda aquela região. Mas, de acordo com os evangelhos de Mateus 4:12 e Marcos 1:14, Jesus só começou a pregar na Galileia a partir da prisão de João Batista, ou seja, quando a voz que clamava no deserto foi fechada, a voz de Jesus começou a ecoar na cidade. Olha só, em Mateus 4:17 diz assim: Daí em diante, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Em Marcos 1:14 e 15, diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Em Lucas 4:14 e 15, diz assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Em João, narra aquelas passagens que compartilhei no vídeo anterior, ocorridas nos dias seguintes ao batismo de Jesus, quando ainda João não tinha sido preso. Por isso, hoje, preferi ainda me deter nestes episódios do início do ministério de Jesus e retomar o personagem tão especial abordado no 7º capítulo. Na ocasião, ainda como menino Jesus, mas agora como Senhor Jesus. E se tem alguém com quem podemos aprender a compartilhar as boas novas de Deus, este alguém é Jesus. Observando o seu próprio exemplo, quero ressaltar aqui resumidamente os pontos fundamentais da mensagem do Evangelho. Primeiro, só podia ser arrependimento do pecado. Porque a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Não é a religião, nem o dinheiro, nem o mundo, nem o diabo, nem o céu. A única coisa em nós que Deus não aceita é o pecado. Não é o meu temperamento, minha cor, minha raça, minhas limitações. E a única coisa que merece o castigo, a condenação de Deus é o pecado. Nenhuma outra coisa é problema entre Deus e o homem. Então, foi justamente para ligar esta separação que Jesus veio como o caminho que nos leva ao Pai. E este caminho só poderia ser aberto pela cruz, onde Jesus sofreu o castigo em nosso lugar para poder nos apresentar a Deus aceitos e selados com o Espírito Santo, provando o pagamento da sentença pela nossa condenação. A partir daí, nosso tratamento com o pecado só depende do verdadeiro arrependimento, o qual implica transformação de vida. O arrependimento deve ser entendido como uma reação alérgica ao vírus do pecado.
Anteriormente, não estávamos tão sensíveis porque não tínhamos a presença santa do Espírito de Deus em nós e podíamos até conviver com a doença no corpo de forma crônica. Mas agora fomos vacinados pelo sangue de Jesus em nossas veias espirituais, o que combate agressivamente os sintomas deste mal que já não nos domina mais. Por isso, nossa campanha pela saúde espiritual convoca a todos ao arrependimento. Esse, então, foi o primeiro ponto. O segundo ponto: chegar o tempo do reino de Deus e do reino dos céus. Igualmente, no reino de Deus não tem lugar para o pecado. Feita então esta cura da alma, temos livre acesso à presença de Deus e nos submetemos ao novo senhorio, o senhorio de Jesus Cristo. No trono do nosso coração, agora é Ele quem reina e não mais o nosso próprio eu. Podemos, com essa entronização divina nas nossas vidas, experimentar em proporções cada vez maiores o estabelecimento do reino dos céus até sua perfeita e completa realização por toda eternidade. Este é o tempo, hoje é o dia para quem ainda não entrou, entrar e viver, ser transportado do reino das trevas para o reino da luz, do Filho do seu amor. Então, este foi o segundo ponto. Após o arrependimento de pecados, você se liga novamente com Deus e aí você passa a viver esse reino de Deus, esse reino dos céus. E o terceiro ponto é crer, proclamar e ensinar as boas novas. Tudo isso é bom demais. Como dizem, é muito bom para ser verdade, mas é a pura verdade que, infelizmente, muitos não conseguem acreditar. Eu creio, eu acredito, não só de ouvir falar, mas de provar com minha própria experiência. É por isso que não posso deixar de proclamar tão boa notícia para todo mundo. E ainda que eu precise desenhar, ensinar, pregar, discipular, profetizar, testemunhar, compartilhar, eu o farei. Esta é a minha missão. Por isso estou aqui também te ensinando o que aprendi. Por fim, o quarto ponto é no poder do Espírito Santo. E até o próprio Jesus Cristo fazia o que fazia, falava o que falava e vivia como vivia no poder do Espírito Santo, quanto mais eu só poderei fazer, falar e viver nesta total dependência do poder do Espírito Santo. Nele eu posso, você pode. Ele é quem valida a palavra. Ele é quem convence do pecado que precisamos abandonar, da justiça que precisamos abraçar e do juízo que recompensará nossas vidas conforme o pecado ou a justiça que escolhermos acolher. Ele é quem transforma as vidas. Nós só precisamos nos dispor a sermos usados nesta santa parceria. Mais uma vez, essa convocação, né? Vamos continuar compartilhando. Aqui nós vimos como Jesus pregava as boas novas. É só isso, arrependei-vos. O reino de Deus está próximo de você entrar, né? E vamos fazer isso no poder do Espírito Santo. Vamos fazer isso crendo, proclamando, ensinando essas boas novas. Amém? O próximo capítulo vai nos mostrar Jesus como mestre. Então, te espero amanhã novamente, ok? Se Deus quiser, até lá.